Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa das histórias mais famosas da cultura pop, a queda de Anakin Skywalker e a transformação dele em Darth Vader. Mas esquece aquela ideia de herói contra vilão, sabe? A gente vai analisar essa jornada como um verdadeiro mito moderno, uma tragédia que fascina e ensina pra gente até hoje. Pois é, essa frase aí resume perfeitamente a história do Anakin. Ele não nasceu um vilão. Muito pelo contrário, ele era um herói com um potencial que, nossa, era gigantesco. E é justamente essa queda que faz a história dele ser tão incrível. Ele é o típico herói trágico, uma figura que a gente vê desde lá das tragédias gregas e que faz a gente se perguntar como é que alguém tão promissor se perde desse jeito no caminho. Então, bora lá desvendar essa história. O segredo para a gente entender de verdade a queda do Anakin é olhar para ela como se fosse uma tragédia grega, só que em escala galáctica. Usando essa ideia do herói trágico como o nosso guia, o Gyro, a gente vai ver passo a passo o que levou ele para o lado sombrio da força. Mas afinal, o que é esse tal de herói trágico? Pensa assim, é um personagem que tem umas habilidades fora do normal, sabe? Quase um super-herói mesmo. Só que ele tem uma falha, um ponto fraco, que acaba levando ele para a própria ruína. E no final, quase sempre, rola um momento de redenção. Soa familiar? Pois é a cara do Anakin, né? E olha, toda grande tragédia começa com uma promessa ainda maior. E no caso do Anakin, essa promessa era uma coisa de proporções cósmicas. Ele não era um Jedi qualquer, não. Ele era o escolhido. Aquela figura lendária que, segundo a profecia, ia mudar o destino de toda a galáxia. E que promessa, hein? A origem dele, para começo de conversa, já era uma lenda, supostamente concebido pela própria força. A contagem de midi-chlorians dele era um negócio absurdo, mais de 20 mil. Passava até do mestre Yoda. Agora, imagina só a pressão na cabeça de uma criança que carregava nas costas a profecia de trazer o equilíbrio para a força. A expectativa era simplesmente colossal. Só que, como toda boa tragédia manda, né? O herói sempre carrega dentro dele a semente da própria destruição. Os gregos antigos tinham um nome para isso, a amartia, que é basicamente a falha trágica do personagem. E a do Anakin, nossa, é uma das mais humanas e fáceis de entender que existem. E aqui tá o pulo do gato, gente. A falha fatal do Anakin não era só raiva ou orgulho, não. A raiz de tudo era um medo paralisante de perder as pessoas que ele amava. Esse medo veio lá de trás de vários traumas e vira um apego doentio, sabe? Um apego desesperado e possessivo. E dá pra gente ver como esse medo foi sendo construído tijolo por tijolo. Pensa bem, com 3 anos foi vendido como escravo. Aos 9, teve que largar a mãe para trás para virar Jedi. E depois o golpe final, ele não consegue salvar a própria mãe e ela morre nos braços dele. Quando ele começa a ter as visões com a Padmé morrendo, pronto, aquilo vira um pesadelo na vida dele. Ele ia fazer de tudo para não passar por aquela dor de novo. E aí o conflito interno dele fica escancarado, né? De um lado você tem o Código Jedi, que prega o altruísmo, o desapego, e do outro você tem o Anakin, com todos os traumas dele, que o empurravam para o egoísmo, para a sede de poder. Ele estava sendo literalmente rasgado ao meio por essas duas forças. E agora a gente vai ver como esse conflito se resolve. Ou melhor, como tudo vai por água abaixo. A transformação dele em Vader, gente, não foi só uma escolha. Foi um processo brutal mesmo. Uma verdadeira forja de dor que quebrou ele em pedaços e o refez como algo completamente diferente. Fica a pergunta, né? Como é que a dor, tanto a física quanto a emocional, conseguiu forjar o maior vilão da galáxia? A resposta está num processo de 3 estágios. E olha, é de arrepiar. Primeiro, a gente tem a agonia lá em Mustafá. Depois, vem a reconstrução do corpo dele, que foi, na real, uma sessão de tortura. E para fechar, o golpe emocional final. Aquele que aniquilou o que ainda sobrava do homem que ele tinha sido. Imagina a cena em Mustafar. Ele tá lá, derrotado, o grupo todo queimando. A única coisa que manteve ele vivo, consciente, foi o ódio puro e concentrado que ele sentia pelo Obi-Wan. É uma ironia bizarra, né? A mesma emoção que destruiu a vida dele foi o que não deixou ele morrer ali, na hora. E agora, se prepara para um detalhe que é sinceramente chocante. A cirurgia toda para transformar ele no Vader foi feita sem nenhum tipo de anestesia. Ele sentiu cada corte, cada implante, cada peça de metal entrando no corpo dele. Era uma tortura pensada, calculada, para alimentar o sofrimento e empurrar ele de vez para o lado sombrio. Mas por mais terrível que fosse a dor física, não foi ela que selou o destino dele.
A transformação só ficou completa mesmo com uma única notícia. Uma mentira contada pelo imperador, a de que ele mesmo, na sua raiva, tinha matado a Padmé. Imagina, a pessoa por quem ele jogou tudo pro alto, morta. E a culpa supostamente era dele. E aqui tem um detalhe que é de uma crueldade, que mostra o nível da desumanização. Quando ele ouve a notícia, ele tenta chorar. Mas o corpo novo dele, aquele corpo cibernético, simplesmente não conseguia produzir lágrimas. A dor dele não tinha para onde ir, entende? A única coisa que ela podia fazer era virar mais raiva, mais ódio. Foi nesse exato momento que Anakin Skywalker morreu de vez. O que sobrou ali era só desespero, ódio de si mesmo, uma casca vazia que foi preenchida pelo ódio de Darth Vader. E para selar essa nova identidade, ele precisava de uma nova arma. O ritual para criar um sabre de luz Sith é um negócio bem sinistro. Ele teve que caçar um Jedi, arrancar o cristal Kyber do sabre dele na marra, e aí ele despejou toda a dor, todo o ódio, todo o medo dele no cristal, até o cristal não aguentar e literalmente sangrar, ficando vermelho. Mas a história de um herói trágico não acaba só na queda, né? Geralmente ela termina com redenção. E depois de décadas vivendo na escuridão total, uma pequena faísca de luz apareceu e reacendeu aquele conflito antigo dentro do Darth Vader. Esse momento final também tem um nome chique dos gregos. Anagnorisis é quando o herói finalmente tem uma grande revelação, quando ele entende a verdade sobre ele mesmo e sobre tudo que ele fez. E no caso do Vader, essa luz veio de fora. O gatilho foi a existência do filho dele, o Luke Skywalker. O Luke não era só uma memória da Padmé. Ele era a prova viva de que a bondade ainda podia existir. Foi o Luke que acordou lá no fundo a memória do homem que o Anakin tinha sido. Aquele conflito que o Vader passou décadas tentando enterrar. E ali, no finalzinho, vendo o próprio filho sendo torturado até a morte, o Anakin renasceu. Ele escolheu salvar o Luke. Ele destruiu o Imperador, acabando com o domínio dos Sith. E nesse último ato de sacrifício, ele finalmente cumpriu a profecia do escolhido. E pode ver o filho com os próprios olhos pela primeira e última vez. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? A redenção do Anakin foi um perdão pelos atos terríveis que ele cometeu, ou foi só o destino que era inevitável finalmente se cumprindo? Uma questão que deixa a tragédia dele ainda mais poderosa. Gostou? Então já deixa o like, se inscreve no Aprende Aí e vem aprender com a gente!